Com um atraso muito menor que de manhã, né? A gente vai começar a mesa da noite, fechando o primeiro dia. Comparando com de manhã, está muito esvaziado, né? De manhã não tinha lugar para ninguém. Nós tínhamos aqui 104 lugares, temos apenas 79 agora. Uma reforma, eu confesso que eu não tinha utilizado a sala desde a reforma. Ano passado fomos tomados de surpresa quando não tínhamos a sala. Estava em reforma. Amanhã à noite não será aqui. Porque eu tinha previsto que mesmo que fosse grande como era, maior do que é agora, amanhã à noite tem dois escritores que trazem um tipo de público diferente. Né? O Braulio Tavares e o Flávio Carneiro, que além do público dele leitor, é o público dele aluno, que ele é pessoa da casa, né? Dia de aula do Flávio aqui. Então amanhã vai ser no auditório 111, né? Que eu não sei se vai ficar lotado, mas deve ter muito mais público que caiba aqui em 79 cadeiras. A mesa da noite de hoje, a professora Cristina, nossa colega de espanhol da casa, né, de literaturas hispânicas, contar fofoca, minha colega de graduação, da minha geração, essa casa mesmo, né, Cristina? Vai mediar a mesa, vou passar a palavra para ela e agradecer aqueles que ficaram até a noite. Amanhã de manhã são as sessões de comunicações livres. Às 5 vão se concentrar basicamente no espaço de lá, né, como está na programação. A única diferençazinha nessa errata é que saiu como um erro na errata. Esse erro de respeito ao simpósio 7, cuja sessão 4 vai acontecer na mesma sala 11.038, no mesmo horário previsto, amanhã à tarde. Né? Porque houve uma falha, essa falha foi decorrente de uma outra falha anterior. Nós tínhamos errado o simpósio 7. E aí, a tabela que veio para a gente ajustar as salas, na segunda-feira passada, foi a tabela errada ainda. Então, já que nós estamos falando um pouco, na segunda-feira passada eu chego aqui e descubro, sem querer, pelos meus bolsistas, que não tínhamos o Lidil. O Lidil é aquele grupo de 5 salas bem equipadas ali, que a obra não tinha terminado. E aí eu só soube chegando. E aí foi aquela coisa, como é que resolve? E naquele corre-corre, por isso que eu te falei aquela expressão chula de botiquim agora, né? O que está parecendo isso aqui? Né? Aquele negócio da mãe Joana. Né? E aí eu fiquei desesperado na segunda-feira para descobrir e conseguimos pingando aqui e acolá, resolver a questão. E às pressas pegar a tabela, ver, porque estávamos aqui abaixinho sobre bancas de hoje houve 13 bancas. E não tinha espaço. 80 essa semana. Então, na verdade, o que aconteceu naquele dia, semana passada, foi uma briga de quem chega primeiro para pegar a sala. E eu dizia, não, eu tenho um evento já autorizado há um ano. Mas e agora como é que faz, como é que não faz? E virou moda. Ninguém quer defender na saliva. Todo mundo quer data show, quer recurso audiovisual. Eu acho hilário, porque nós mais antigos defendemos a saliva, sem problema. E aí foi aquele correio, passou a tabela errada, e a errata saiu com um erro, mas é o único erro, Aurora, mas que resolvemos rapidinho quando fomos bater. Tem um erro, mas já tem uma rodada errata, porque tudo deve ser feito num corre-corre durante a semana passada para arrastarmos aqui hoje. Mas dos males o menor, parece um erro pequeno, né? Na sala 11.023 do bloco A, descendo a rampazinha aqui ao lado, indo reto, vocês vão encontrar o livrinho do evento do ano passado, com texto de 7 estrangeiros especialistas na área, fora mais 14 brasileiros, sem contar a professora Carlinda, que fez uma conferência belíssima sobre Gabo, e já vão encontrar 11 dos 12 textos integrais, só o da professora Renata não está. Ela teve razão. Os textos integrais estão aqui disponíveis lá, além de material do evento do ano retrasado, do ano anterior, de eventos de anos anteriores ainda, de vários colegas outros que trouxeram, como o professor André trouxe, do processo que ele faz lá. Fala. Você saiu daqui, dobrou à esquerda, dobrou de novo à esquerda, tem uma rampazinha, desceu a rampa, foi embora. Vai passar pela porta de vidro, primeira porta, segunda porta, terceira porta à esquerda, sala 11.023A.
O livreiro está lá hoje até umas 7h30, 8h. Quando acabar a conferência, pode passar lá ainda. Ele tem vários livros, não só nossos, mas de vários colégios que trouxeram, disponibilizaram, e alguns que nós pedimos que viessem. Como, por exemplo, o Davi Roas, que a gente sabe que ano passado foram vendidos quase 100 exemplares. Está lá. Está lá. Ano passado vendeu quase... Hã? Ainda? Mas eles pediram ano passado, venderam 100 quase, pediram mais 100 esse ano. Não sei se a editora da Unesco mandou, mas está vendendo bem. E amanhã, provavelmente, essa banca vai ser montada às 17h lá dentro do auditório 111, até porque os autores vão estar lá. Então, quando terminar, quem quiser comprar, pegar o autógrafo, o primeiro indo daqui em direção ao credenciamento, é o auditório que está à sua esquerda, o auditório 111. Ele fica de frente para aquele hall antes do credenciamento. Ok? No mais, é de novo agradecer e passar a parte da Cristina, que a mesa é dela, não é minha. Obrigado, Cristina. Eu dizer que a mesa não é minha, a mesa é da Silvia, sim, e do André. Boa noite a todos. Então, nós vamos dar início à mesa. A professora Silvia, Silvia Maria. Quem começa? Silvia, começa o André. Silvia, então vamos começar com a Silvia, né? E as damas sempre têm prioridade, não é verdade? Então, vamos começar com a professora Silvia. A professora Silvia Maria Truce, ela vai proferir a conferência chamada Encantos do Honorato, o duplo e o medo na narrativa Encanto Dobrado, da coletânea Abaetetuba Conta. A professora Silvia Maria Truce é mestre em letras pela Universidade Federal do Ceará, estive no Ceará, voltei do Ceará agora, essa semana, e doutora em letras pela PUC-Rio. Professora associada da Universidade Federal do Pará, docente do programa de pós-graduação Linguagens e Saberes da Amazônia, e suas pesquisas centram-se em narrativas tradicionais do maravilhoso e nos estudos da tradução cultural. Tem artigos publicados sobre as narrativas do insólito e do maravilhoso, dentre as quais Marienkind, ou A Paixão do Olhar, na revista Terra Roxa, dezembro de 2013, da Nix Amandágua, Melancolia e Poética das Águas, Dimensões do Fantástico, Mítico e Maravilhoso. Organizou o livro Tradução, Cultura e Memória pelas 7 Letras, juntamente com Karen Volabuef e Tânia Sarmento Pantoja. Sua tese de doutoramento, titulada O Acervo dos Irmãos Grimm, Tradução e Melancolia, versa sobre o maravilhoso, leitura e tradução. Faz formação pelo Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise. Então, professora Silvia, a voz é sua. Obrigadíssima, Cristina, muito obrigada. Eu acho que são outros slides que estão aí na... Não, não são esses, não. Esses são da fala do André. Acho que eu já tinha posto. Aí, acho que ele está esse amarelinho aí do lado. Subindo, eu acho que é esse. Esse, o André. Está ótimo, obrigada. Bom, eu queria começar agradecendo enormemente o convite, né, Flávio? Mais uma vez aqui encontrar vocês, encontrar vários colegas, né? Renata, Marita, Cristina Batalha, a Karen. Então, assim, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e participar da mesa. E agradecer a presença de vocês também. Esse trabalho que eu trouxe para vocês, como aconteceu pela manhã, ele não é o trabalho que está na íntegra, né, no livro que vocês já têm à disposição, lá embaixo, mas é um recorte que eu fiz em função um pouco do tempo que a gente tem aqui para conversar. Né? Como a Cristina comentou com vocês, eu trabalho sobretudo com narrativas do maravilhoso,
e vocês vão notar que, de certo modo, a minha fala vai dar uma certa continuidade à discussão de hoje pela manhã, porque eu, há algum tempo para cá, na verdade, acho que desde o doutorado, eu venho tentando repensar muito essa fronteira, né, do fantástico, maravilhoso, conforme foi proposta pelo Todorov, né, por duas razões. Uma, porque no doutorado eu trabalhei essencialmente com as narrativas dos irmãos Grimm, e aí eu trabalhei num estudo comparado, pegando os primeiros apontamentos que eles fizeram e comparando com a edição de 12, né, 1812, 1815, foram 2 volumes, e depois a edição de 1857, que foi a última edição. E trabalhando aí a passagem do oral para o escrito, né. Eu estou no Pará desde 98. Então, eu comecei, então, a tentar procurar me aproximar das narrativas tradicionais, que são muito fortes, têm uma presença muito intensa no norte do país, e a pensar essa questão do maravilhoso, da natureza do maravilhoso, a partir dessas narrativas, né? Então, o trabalho que eu estou trazendo para vocês prossegue nessa direção. Já há algum tempo eu venho trabalhando com isso. Então, ele na verdade, assim, ele soma, né, algumas coisas que eu venho pensando, né? Eu vou me ater um pouquinho aqui ao texto que eu trouxe para não me perder e a gente não se estender muito, né? Bom, então o termo insólito e ficcional, ele tem sido adotado, como nós sabemos, para designar uma gama de textos literários que mantém como elo comum certos procedimentos estéticos ou temáticos compartilhados entre gêneros literários, como fantástico, maravilhoso, estranho, realismo maravilhoso, etc. Situado, portanto, nesse vasto território, esse trabalho ele tem por intenção examinar um determinado corpus narrativo que, fincado nas narrativas tradicionais de cunho maravilhoso, serviu como importante matriz literária, era isso que eu queria destacar, a literatura brasileira, no caso do Brasil, né, particularmente o nosso modernismo, né? A referência clara aqui é a narrativa da Cobra Grande, vale dizer, ao mito e às lendas, incorporada, como sabemos, não apenas numa passagem do Macunaíma, mas também, principalmente, né, no Cobra Norá, do Raul Pop. O corpus é, portanto, imenso e exige delimitação. Nós vamos aqui fazer menção aos textos compilados no norte do país, nas coletâneas Santarém Conta e Abaetetuba Conta, atendo nosso exame especialmente a narrativa Encanto Dobrado, ainda não abordada em nossas discussões. Mas em outros momentos eu até tratei de outras narrativas desse corpus, mas aqui eu estou trazendo então essa narrativa Encanto Dobrado e vou tentar trabalhar a partir de um referencial teórico, né, um instrumental, retirado mesmo dos estudos literários e da psicanálise também. O exame que aqui propomos, no âmbito dos estudos literários, contrapõe-se à tendência de alijar dos estudos literários esses textos, circunscrevendo-os aos estudos etnográficos, malgrado sua intertextualidade com boa parte de nossa literatura, né? Então, isso é um certo incômodo que eu tenho, é que essas narrativas ficam muito ali circunscritas, né, ao âmbito do folclore, etc., né, e não são tratadas como narrativas literárias, né, ainda que tenham tido uma importância muito grande como matriz, né, que fecundou aí boa parte, não só da literatura brasileira, hoje a gente viu de manhã com a Karen, né, de outras literaturas, de modo geral, né. Então, considerando o fato de que a compilação atual dessas narrativas é pouco conhecida, eu vou muito brevemente situar o nosso corpus, né. Bom, essas duas coletâneas, né, Santarém Conta e Abaetetuba Conta, e fecha uma variedade aí de textos. A Santarém Conta, ela engloba um total de 52 narrativas,
reunidas. Dentre essas 52, 8 delas giram em torno dessa gigantesca cobra, né, que na língua indígena, na língua geral, é chamada também como boiúna, né? Então a gente encontra lá no dicionário do Câmara Cascudo, no verbete, a gente encontra tanto boiúna como cobra grande, né? Então são elas que aparecem lá: Mistério no Rio, a Cobra e a Moça, o Bicho, Honorato, Cobra Grande, a Cobra Grande, Gigantescas de Boia, a Cobra Grande de Alenquer, a Atração da Cobra Grande. Na outra coletânea, Baitetuba Conta, nós encontramos 51 narrativas, dentre elas a Ilha da Cobra, Encanto Dobrado, que é a que eu vou tratar, Encanto de Honorato, Final Feliz, que versam também sobre a boiúna. Bom, essas histórias elas foram reunidas por um projeto que é conhecido lá no Pará por IFNOPAP, né, o Imaginário nas Formas Narrativas Orais Populares da Amazônia. Esse projeto ele foi idealizado inicialmente pelos professores Christoph Bolder e Socorro Simões. O professor Christoph Bolder já está afastado, mas a professora Simões ainda está bastante atuante, né, embora possivelmente vá se aposentar nos próximos anos. Bom, ainda no que concerne a contextualização desse trabalho, eu queria apenas anotar que ele faz parte de uma pesquisa, né, que eu iniciei no ano passado, intitulada Alteridade e Literatura, Reflexões em torno de uma teoria para as narrativas amazônicas, né? E eu estou procurando aqui desenvolver esse estudo a partir de outros enlaces, né? A articulação teórica segue a linha até agora perseguida, qual seja a reflexão em torno do maravilhoso a partir da noção de alteridade, né? Então, eu estou tentando pensar a categoria do maravilhoso a partir da alteridade. Contudo, dadas certas particularidades a serem notadas na narrativa em torno da boiúna, vamos acolher em nosso exame também a temática do duplo e o liame que este guarda com a problemática especular. Então, vamos lá ao maravilhoso e a boiúna. Maravilhoso, duplo e o meu. A partir das leituras de Victor Bravo, que é uma referência teórica importante para mim, articuladas aos textos de Freud e Otávio Paz, temos sustentado que se o discurso literário constitui um dos lugares de encenação da alteridade, o texto literário é eminentemente um espaço outro, o fantástico e, portanto, insólito ficcional constitui um dos gêneros pelos quais a literatura melhor expressa sua vocação de enunciar a alteridade humana. Esta experiência, quer dizer, saber-se simultaneamente primitivo e governado pela razão, foi descrita por Freud num ensaio sempre citado, né, o Das Unheimlich, que alguns preferem traduzir por sinistro, outros por estranho. Com efeito, intrigado com o tema do sinistro ou estranho, Freud, como lhe é característico, descortina-nos passo a passo sua investigação. Desse modo, abre-nos sua consulta aos dicionários, que ocuparão as 6 primeiras páginas do conhecido ensaio, e nos conduz ao problema da alteridade, termo que, se não estava formalmente no vocabulário freudiano, dele já fazia parte, né? Então, trago aí uma citaçãozinha do Freud. Dessa forma, Heimlich é uma palavra cujo significado se desenvolve na direção da ambivalência, até que finalmente coincide com o seu oposto, Unheimlich. Unheimlich é, de um modo ou de outro, uma subespécie de Heimlich. Tenhamos em mente essa descoberta. A ambivalência do termo deriva efetivamente do fato de que, se a palavra Heimlich aponta para o que é familiar, íntimo, secreto, ela igualmente aponta para o que é obscuro, obscuro, secreto, inconsciente. Significa isso, portanto, que o Unheimlich vai lhe dizer o que é estranho está subjacente ao que é dialeticamente familiar.
O interesse de Freud pelos termos, palavras, experiências que lidam com os opostos, conquanto desponte nesse artigo de Freud, ele está mais manifesto no ensaio A Significação Antitética das Palavras Primitivas e, evidentemente, na interpretação dos sonhos. Efetivamente, como bem observou um estudioso do Freud, o Coutinho Jorge, ele atravessa não fortuitamente boa parte de sua obra. De fato, a antinomia das palavras ou da linguagem onírica, de modo geral, está intrinsecamente relacionada com a própria lógica do inconsciente, que, ao contrário da razão, que tende a operar com a exclusão dos opostos, o inconsciente trabalha com a simultaneidade entre os contrários. Ilustram o fenômeno dos sonhos, a literatura, e em particular o conto maravilhoso, a poesia, a arte surrealista. É por essa via que Lacan, bem mais tarde, nos lembra que o saber do inconsciente é um saber outro, a alteridade radical que nos habita. Contudo, cabe aqui recortar que se a psicanálise, em seus textos fundadores, interessou-se tão de perto pelas antinomias, tal interesse serviu ao exame do estreito liame que une o que é estranho, sinistro, com o que é familiar, logo estrangeiro. Ou, para usar os termos de Victor Bravo, com o que é da ordem da identidade e da diferença. Donde o medo parece estar associado não tanto ao que é da ordem do sobrenatural ou estranho, mas paradoxalmente ao que é da ordem da experiência da alteridade humana. Não fortuitamente seu largo percurso na literatura moderna. As narrativas tradicionais de fundo maravilhoso, incluindo aí os mitos e as lendas, incorporam e encenam elas também a alteridade humana, e não fortuitamente a angústia que suscita. Então agora eu vou, a partir desse preâmbulo, que eu tentei então trazer a questão da alteridade, para me situar para vocês, por onde que eu caminho. Então eu vou trazer agora a narrativa da Cobra Grande, propriamente, e a questão do duplo. O estudo de Nicole Bravo, nos reportando a infinita variedade de representações que o duplo assume na literatura ocidental, lembra-nos que subjaz a todas elas a concepção do humano como possuidor de uma natureza dupla. A ideia, e aí cito a Nicole Bravo, a ideia da dualidade da pessoa humana, masculino, feminino, homem, animal, espírito, carne, vida, morte, revela uma crença na metamorfose, até mesmo na metempsicose, que implica uma certa ideia do homem como responsável pelo seu destino. Com efeito, se o anelo de superação da própria morte pela transfiguração ou duplicação do corpo parece querer combater o medo mais radical que assombra o homem, a literatura tem, por sua vez, encenado o duplo ao longo de sua trajetória. Dela, igualmente, fazem parte as narrativas do maravilhoso e, dentre elas, de modo especial, a figura da Cobra Grande, cujo nascimento testemunha, pela linguagem literária, a alteridade humana. A seu respeito, vale reler Câmara Cascudo em seu verbete sobre impressionante ofídio que assombra as águas amazônicas. De fato, afirma-nos ele, ser este o mais poderoso e complexo mito. Mágica, polifórmica e aterradora, em suas palavras, a Cobra Grande, ou Boiúna, como também é conhecida, é também, por isso mesmo, irresistível. Seu poder de atração carrega para o fundo dos rios e igarapés, poções, quem se acerca de sua miragem. Complexidade do mito deriva não apenas da função que desempenha, ora como mito de encantamento, ora como lenda, inaugurando cidades e assombrando habitantes, mas decorre também da sua impressionante estrutura que, em narrativa de encaixe, dobra sobre si mesma. Estudada por Lúcia Sá, a Cobra Grande liga-se e insere-se na narrativa do Jurupari, herói que
conta aos velhos da tribo o nascimento de seus ancestrais. São muitas as versões recolhidas a respeito desse herói, do Jurupari, e as lendas a ele vinculadas, que aqui não vamos poder examinar, né? E aí eu remeto vocês, a quem se interessar, ao estudo da Lúcia Sá, é um estudo bastante complexo e completo a respeito da relação entre o mito do Jurupari e a cobra grande. E passo então para o encanto dobrado. E aí eu cito um trechinho aí da narrativa contada pelo Sr. Moza. Há muitos anos atrás, uma senhora, não sei lá por que eu ouvi isso, ela engravidou-se. E veio duas cobras. Uma era homem, como diz o caso, e a outra mulher. O conto, narrado pelo Sr. Moza, como sugerir o título, inicia-se com a presença do duplo, encenada não apenas pela alteridade macho-fêmea, mas também pela oposição homem-animal. Desse modo, remete a uma das mais fecundas e aterradoras lendas da região amazônica. E se o texto, de fato, chama a atenção por seus vínculos com o mito e com o que temos designado com Bravo como cerne do insólito, a alteridade, o conto também desperta nossa atenção pelo diálogo remoto com outros textos. Um deles é o anotado por Câmara Cascudo. Então, Câmara Cascudo diz o seguinte, né? Cobra Norato, uma das lendas mais conhecidas no extremo norte brasileiro, Amazonas e Pará. Uma mulher indígena tomava banho no Paraná do Cachoeiri, entre o rio Amazonas e o rio Trombetas, município do Óbidos, Pará, quando foi engravidada pela cobra grande. Curioso o uso aqui do verbo engravidar na voz passiva. Tão mais curioso quando enlaçado com o mesmo verbo na narrativa Encanto Dobrado em uso reflexivo. Mas se a narrativa estudada por Câmara Cascudo denuncia o agente, a cobra grande, né, a de Mozart mantém um segredo. Ela, a senhora, de fato engravidou-se. E com justeza acrescenta o narrador: não sei lá porque houve isso. Nascimento, portanto, cercado de mistério, que o texto de Câmara Cascudo ajuda a desvendar. Aí, como inúmeras narrativas em torno da cobra grande, lemos a geração de duas criaturas gêmeas, mas opostas. Câmara Cascudo, né? Nasceram um menino e uma menina que a mãe, a conselho do pajé, atirou ao rio onde se criaram, transformados em cobras d'água. O menino, Honorato, Norato, e a menina Maria Caninana andavam sempre juntos. Norato era bom e Maria má, virando embarcações, matando náufragos, perseguindo animais. As histórias da cobra grande estão, entretanto, ligadas à cosmogonia ameríndia e entrelaçam-se à lenda do herói Tuxaua, Jurupari, conforme o texto coletado por Maximiano José Roberto e publicado por Hermano Stradelli, Legenda del Jurupari, em 1890, e no mesmo ano por Anduba Amazonense de Barbosa Rodrigues, estudado por Câmara Cascudo e por Sassá, que eu fiz referência, né? E vai ser por essa via que mais tarde vai chegar também ao Brandão Amorim, e por Brandão Amorim chega então ao Raul Bopp, ao Mário de Andrade, etc. As lendas, cujas transcrições constituem um intricado enredo envolvendo problemas de tradução, adaptação, estilização, autoria, foram bastante examinadas pela autora do Literatura na Floresta. Resta aqui, então, apenas observar o elo estreito entre o Jurupari e a cobra grande, que ora refere-se às disputas territoriais, ora refere-se à compulsão sedutora das mulheres, que é algo que aparece de forma muito recorrente nas narrativas da cobra grande. Atração, portanto, que surge não apenas nas versões trasladadas pelos nossos primeiros folcloristas, mas também na narrativa do Sr. Moza, transcrita na coletânea Abaetetuba Conta. Aí ele, o Noratinho, saiu, foi embora, foi subindo. Onde ele chegava, naqueles rios, ele era encantado.
tinha uma festa e ele saía. E as moças vinham para ele. Ele era bonito, né? Era encantado, mas era bonito. E as moças vinham. Encanto, portanto, que se capta o olhar feminino, também relembra um velho interdito ligado à figura do herói cultural, Jurupari, regulador obcecado pelas leis sagradas, proibidas a indiscrição feminina. É ele, Jurupari, descendente direto do pajé Pinon, cobra, aliás, em tucano, que institui a ordem. E aí eu cito a Lúcia Sá. As normas que explicam aos homens que nunca devem permitir que as mulheres vejam os instrumentos sagrados do Jurupari, que é o pajé, nem sucumbir à curiosidade, à luxúria e à indiscrição inatas ao sexo feminino. As mulheres, por sua vez, jamais devem tentar ver os instrumentos sagrados, sob pena de morte se desaparecer. A citação retirada do Literatura da Floresta aponta para a filiação da narrativa, bem como salienta a relação bastante antiga em muitas das narrativas ligadas ao insólito entre a encenação da alteridade, o duplo e a pulsão do olhar, instâncias que ancoram-se mutuamente para configurar, sob a égide do medo, um texto ancestral sempre recordado. O olho capta o que lhe é trazido pelos raios de luz e, imprimindo a imagem do objeto na retina, explora-o, conhece e reconhece. Se o ato de olhar tateia o alvo de sua mirada, também pode ser por ele olhado num jogo especular marcado pela reciprocidade em uma estrutura de 3 termos, estudada por Lacan e que serve de referência a Roland Barthes. Eu vejo o outro, eu o vejo ver-me, ele sabe que o vejo. E a relação triádica, efetivamente, ela vai se refletir também no ponto. Estou com sono. Pode-se falar com o dono da casa para me dar um lugar para dormir? Ela disse, sim. Deu um quarto para ele dormir. Aí ele disse para ela, enquanto eu, se estiver dormindo, você não olhe pelo buraco da fechadura, né? A oração não condicional, se estiver dormindo, reforçada pela contração interrogativa, né? Se solicita adesão ao pedido, também, por outra via, sugere a possibilidade da negativa. Fica o ouvinte, leitor, na expectativa da sedução inaugurada pelo pedido. A fenda que aí se estabelece comparece no texto pela imagem do minúsculo buraco da fechadura. Mas, como diz o caso, estava doidona por causa dele. Sabe como é a mulher? Aí vai, deixa passar um pouco de tempo, vai e olha pelo buraco da fechadura. Qual é a surpresa? Ela vê um monteiro de bicho imenso, do assoalho até o teto enrolado. Transformou-se em cobra. A imagem refletida na retina espreita pelo buraco da fechadura. O homem transfigurado em imensa cobra que se estende em dobras do chão ao teto, se é estranho e fascinante, é igualmente aterrador. Aí ela deu um grito, né? Quando ela gritou, ele saltou-se. Saltou tudo, arriou tudo. Toda aquela parte desce tudo. A quebra do interdito leva a pena e tudo sucumbe sob o peso do veto e do castigo. A narrativa parece assim efetivamente apontar para o elo alteridade dupla e olhar, consórcio todavia envolvido pelo medo imobilizador de que nos fala Marilena Chaui. Paixão triste, o medo é e sempre será sua paixão, jamais transformando-se em ação do corpo e da alma.
Sua origem e seus efeitos fazem com que seja paixão isolada, mas articulada a outras, formando verdadeiro sistema do medo, determinando a maneira de sentir, viver e pensar dos que a eles estão submetidos. Há efetivamente na narrativa a recordação de um veto sustentado pela cultura do medo. Sua lembrança remonta ao tempo em que as leis interditavam às mulheres a visão dos instrumentos sagrados do Jurupari. Cita Lúcia Sá. Descritas repetidamente, cita Lúcia Sá, descritas repetidamente como libertinas, impacientes e indiscretas, as mulheres das narrativas coletadas por Amorim pouco se distinguem das que aparecem na lenda de Stradella, e esse comportamento parece estar relacionado de maneira geral ao fenômeno do Jurupari. Apenas a indiscrição feminina, olhar, regarder, reter na retina este outro que admira-se, é capital. Saltou tudo, arriou tudo, tudo, tudo. Toda aquela parte desce tudo. A repetição, vale frisar, não é gratuita, uma vez que insiste na dor. O ente encantado, a cobra grande, segue seu destino de animal encantado, ser primitivo sob as águas do Amazonas. No Amazonas, ele já estava tão enorme que a cauda já ia fora d'água. Então, lá às 6 horas da tarde, todas as 6 horas da tarde, tinha um soldado que ia tomar seu banho. Quando viu, boiou. Ressurge assim novamente, pairando agora sobre a superfície lisa do rio, o tema do olhar. A omissão do sujeito da oração, quando viu, boiou, porém, instala no leitor ouvinte a dúvida: quem viu quem? E remete-nos outra vez ao jogo especular e à alteridade subjacente. Opostos, soldado e animal, surgem na narrativa como termos, entretanto, que se complementam. É bom consultar as palavras. Aberto o léxico, logo veremos que a palavra soldado abriga muitas acepções. Com efeito, soldado, substantivo, remonta etimologicamente àquele que por soldo exerce o ofício das armas, ou ainda aquele que serve por sentido de abnegação e coragem. Contudo, o dicionário nos lembra: soldado é também verbo, soldar, no particípio passado, significando, portanto, aquilo que foi unido, colado. A alteridade encenada ao longo da narrativa vem assim à tona. O efeito vale indagar-se: afinal, de que cobra grande narra o texto? Estranha e exterior ao homem, cuja cauda já ia fora d'água? Sua estranheza não tem algo de assustadoramente familiar, parte soldada à nossa existência humana? Assim, se o olho remete a esse eterno exilado das águas que boia sobre a face polida dos rios, a temática do medo, aquele angst diante do Unheimlich, tão familiar e estranho, novamente comparece na narrativa. Dessa feita, porém, acompanha o convite para quebrar o veto. E ele disse assim, cobra grande: tens coragem? Ele, o soldado, disse: por quê? Se tiveres coragem, eu queria que tu me fizesses um desencanto para mim amanhã. E tão simples. Quando vieres tomar banho, vem a primeira mareta, a segunda maresia, a segunda tu cortas, que tu me desencantas, e o que eu puder fazer por ti, eu farei. Disse ele. O soldado garantiu que sim. Faço. Em último detalhe, que espécie de conto foi contado para mim? Por isso, foi um ato que contaram, mais velhos do que eu contou, e eu estou contando. Poderia aqui arrematar esse texto, afinal, cada um segue sua sina, e a seu modo conta o que ouviu,
numa rede infinita de textos que contam de nossos medos. Mas para não deixar a narrativa em suspenso e dar ao leitor seu provisório desfecho, esse narrador conclui assim. Bom, aí, quando foi a boca da noite, o soldado já foi tomar banho. Aí veio a primeira onda, veio a segunda, a terceira ele cortou, desencantou. Mas ele, com pouco tempo, segundo a palavra do homem que me contou, não durou muito tempo, morreu. A narrativa recorda-nos, portanto, a mais radical das alteridades que nos habita. Desencanto sem dono, soldado ou boiuna, espreita-nos a cada hora do dia, memória guardada para sempre. E sabiamente o narrador se cala, segundo a palavra do homem que nos contou. Era esse o texto que eu tinha para trazer para vocês, tentando... A gente vai deixar, se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, a gente deixa mais para o finalzinho, tá bom? Aí no final a gente abre e a gente faz a discussão dos dois textos. Né? A gente vai passar agora o professor André de Sena Vanderlei. Ele é escritor, sua mais recente publicação é na ficção é Lunáticos, né? Lunáticos, Contos e Fragmentos, publicado em 2014. É professor da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Letras, com vários livros publicados, e líder do grupo de pesquisa Belvidera, Núcleo de Estudos Oitocentistas. Sim? Obrigado. Boa noite. Queria agradecer muito o convite de Flávio, Maria Cristina Batalha, o pessoal da UERJ. Lembrando que quando o Flávio fez esse convite e falou que o tema do evento seria Fantásticos Regionais, eu achei interessante porque em 2013 nós fizemos um encontro lá em Recife, justamente chamado Literatura Fantástica em Pernambuco, né? E o tema casou bem porque isso que essas informações que eu trabalho no artigo foram primeiramente gestadas durante esse evento, né? Na busca que nós fazemos ligada a não só o fantástico, mas a outras modalidades ligadas do século XIX, do século XVIII, século XIX. E posteriormente eu escrevi aqueles primeiros apontamentos, aquelas primeiras noções e publiquei em primeiro lugar aqui o Vertentes do Fantástico no Brasil. Esse artigo possivelmente vai ser republicado no livro que vai sair agora em maio, chamado Literatura Fantástica em Pernambuco e Histórias de Fantasmas, lá pela editora da Universidade Federal de Pernambuco. Eu tive que fazer um recorte drástico aqui, porque é um artigo longo, né? Flávio até mandou um e-mail para mim, como é que você vai apresentar isso? Um texto longo, mas em todo caso eu vou tentar, né? E para não perder tempo eu já começo a minha comunicação. Ao constatar indiretamente a possibilidade de existência dos mais variados tipos de ficção imaginativa, também atinentes a horizontes geográficos distintos, este congresso retoma, no primeiro momento, uma questão cara que norteou toda a literatura brasileira no período oitocentista. Realmente haveria uma literatura nacional diversa da de sua matriz portuguesa? Ambas, literatura brasileira e portuguesa, sendo constituídas por um mesmo idioma, e no limite, seria cabível pensar em diversas literaturas regionais, carioca, pernambucana, amazonense? Isso é uma pergunta interessante, se você pensa em fantásticos regionais, né? Tal dúvida esteve na origem dos principais textos teóricos do século XIX, iconizada, por exemplo, num artigo de J. da Gama e Castro, intitulado Satisfação a um Escrupuloso, publicado aqui no Rio de Janeiro, em 1842. E esse artigo é citado posteriormente na famosa História da Literatura Brasileira de Joaquim Norberto, né? Também um crítico carioca do século XIX. Nesse artigo, o paradoxo da existência de uma literatura brasileira é levado ao extremo, inserindo-se ainda o debate acerca dos regionalismos literários.
Aí o J. Dagani Castro se pergunta: a literatura não toma o nome da terra, toma o nome da língua. Porventura já alguém falou em literatura novriana, em literatura austríaca, apesar de se referirem a outras tantas nações tão soberanas e independentes como o Brasil? Não, é sempre a mesma literatura alemã. Né? Na segunda citação ele vai dizer: não há, portanto, literatura brasileira, assim como não há literatura argentina, boliviana ou literatura mexicana. Os literatos são brasileiros, porém a literatura é portuguesa. Essa é aquela grande discussão que tem no século XIX a respeito. É possível uma literatura brasileira se o idioma mesmo, a sua matriz da língua portuguesa de Portugal? Se ninguém mais hoje põe em dúvida a existência de uma literatura efetivamente brasileira, a questão dos regionalismos ainda repercute nos mais variados âmbitos. Um se posiciona positivamente, afirmando que sim, há uma literatura pernambucana que consegue se destacar de outras experiências ficcionais regionais em âmbito brasileiro e apõe marcas específicas dentro do próprio sistema genérico. Enquanto outros defendem apenas uma literatura nacional, entrevendo na literatura pernambucana uma espécie de bairrismo provinciano que julga uma obra não pelo valor artístico em si, mas tendo em vista a sua geografia extraliterária. E o terceiro grupo tenta unir as duas visões, afirmando sim ser possível o cotejo imanentista e também as questões extraliterárias ligadas a essa geografia, não é? E eu penso que essa terceira visão é a que basicamente norteia esse congresso. É interessante observar como as teorias defendidas pelos críticos brasileiros oitocentistas a respeito da possibilidade de uma escrita brasileira corroborada por seus aspectos naturais e geográficos, de certa forma ecoam em nossa visão contemporânea que valoriza a existência de hipotéticos fantásticos regionais, mesmo que, durante o romantismo, também pusesse limites à expressão de uma verticalizada ficção imaginativa e insólita. Não é? Aí eu vou citar um outro trecho da história da literatura brasileira de Joaquim Norberto, que ele diz: os brasileiros possuem um inexaurível manancial de poesia nessa natureza virgem que os rodeia, repleto de belos e magníficos objetos que até o presente não têm sido descritos. Por toda parte discercam 1000 novas imagens que possam revestir-se seus pensamentos, e 1000 novas inspirações não sentidas pelos poetas da Europa. Há um endosso de uma postura mimética que, como dito, vai além da imitar-se o classicista, mas impõe um limite claro à experiência romântica, criativa, transfiguradora do real. Em suma, uma frase que já foi dita hoje pela manhã: a nacionalidade acaba por subsumir a originalidade em grande parte das criações românticas brasileiras oitocentistas. Não encontramos em Joaquim Norberto, esse crítico carioca, como em outros críticos brasileiros que escreveram histórias da literatura brasileira ao longo de todo o século XIX e, posteriormente, na primeira metade do século XX, proposições ousadas como esta, não é, que constitui o fragmento 429 de Schlegel, Friedrich Schlegel. Datado ainda de fins do século XVIII e que constituiu um dos nortes teóricos da literatura fantástica alemã. Vai dizer o seguinte: assim como a novela tem que se mostrar nova e impressionante em todos os aspectos de sua substância e desenvolvimento, também o conto poético e o romance em particular têm que ser infinitamente bizarros. Pois não basta que o romance interesse a fantasia, mas deve também fascinar o espírito e estimular os sentimentos. E a essência do bizarro parece consistir precisamente em certas associações e confusões insólitas e arbitrárias nos processos do pensamento, da composição poética e da ação. Como, aí ele vai citar A Noiva de Corinto, de Goethe, que marca a época na história da poesia. O comovente nesta obra é lacerante e, contudo, sedutoramente fascinante. Algumas partes quase poderiam ser qualificadas de burlescas, e é precisamente nelas que o horrível aparece como irresistivelmente grandioso. Isso é um pensamento teórico, uma elucubração teórica impensável, né? Tanto na crítica romântica oitocentista, como posteriormente na crítica realista determinista. Desta arte, não podemos pensar a literatura oitocentista pernambucana como um caso à parte no cenário ficcional e poético brasileiro, visto que são os mesmos códigos e padrões românticos miméticos que o norteiam. A literatura em Pernambuco surge sob o signo do maravilhoso épico, pela via da imitácio camoniana, adornada pelos manejos barrocos da prosopopeia de Bento Teixeira, 1601. Não é?
aquela famosa cena da prosopopeia em que o narrador épico, ele observa a corte de Poseidon, Netuno, se aproximando de uma praia olindense, né? Aquela coisa fantástica. Ele descreve as sereias, Proteu, Tritão, toda essa corte de Poseidon vindo da Europa, portando numa praia de Olinda. Então, a literatura pernambucana começa sob o signo do maravilhoso épico. Mas, né, questão de tempo, eu vou deixar de lado toda uma produção barroca, toda uma produção gótica, lírica e narrativa do período tanto seiscentista como setecentista, por questões de tempo, né, e vou retornar agora ao século XIX. Lembrando que a literatura pernambucana do século XIX, ela é chamada de literatura do norte. Literatura do norte. Como aqui no Rio de Janeiro, na época da corte, se designavam as produções que vinham do norte e nordeste brasileiros. Literatura do norte aqui, de acordo com os críticos cariocas, adquire um significado bem diferente do proposto naquele período por Madame de Staël, que referendava e divulgava em terras francesas um outro imaginário ligado ao noturno, a dar estofo não só a uma nova literatura, mas à própria maneira de se pensar a literatura, ou seja, o romântico frente ao clássico e ao neoclássico. Entre os brasileiros, o termo era fundamentado numa base puramente geográfica e não ontológica. Pode-se de antemão afirmar que ainda se está por fazer a devida prospecção nas experiências literárias oitocentistas em Pernambuco. Muitos autores e obras se encontram perdidos ou esquecidos no limbo de velhas bibliotecas que podem nos revelar grandes surpresas dentro das modalidades imaginativas. Como tem revelado, por exemplo, os recentes estudos do professor Fábio Andrade, lá no Departamento de Letras da UFPE, que vem descobrindo em jornais e revistas, tanto do século XIX quanto da primeira metade do século XX, bons contistas e poetas decadentistas que às vezes também enveredam nos planos do fantástico. A exemplo de Ulisses Sampaio, né? Ulisses Sampaio, autor dos contos Visão Atroz e Lâmina Rota, e da poesia de temática sobrenatural de nomes como Domingos Magarinos, Gervásio Fioravante, Mendes Martins e Teotônio Freire. O próprio Carneiro Vilela, que é um dos principais, se não o principal nome da literatura oitocentista em Pernambuco, que é o fundador da Academia Pernambucana de Letras, em 1901. É dono de uma vasta produção, ainda por se explorar, dispersa em jornais e revistas da época. O Carneiro Vilela é o fundador da Academia Pernambucana de Letras e é um dos grandes, se não o maior nome da literatura oitocentista pernambucana, né? Ele é autor, sempre o associam a um romance folhetinesco chamado A Emparedada da Rua Nova, que, salvo engano, vai se transformar em novela, uma minissérie, uma coisa assim, salvo engano. Cujos elementos góticos ainda não foram devidamente observados pela crítica. A exemplo da figura de seu protagonista, o comerciante Jaime Favaz, descendente finissecular, oitocentista, do Manfredo Valpoliano e do Montone Radcliffeano, o qual poderia nos dar boas pistas de como o romance gótico setecentista inglês é reconfigurado e intertextualizado neste famoso romance folhetim pernambucano, A Emparedada da Rua Nova. Por outro lado, raros autores chegaram a conhecer do mesmo Carneiro Vilela o Esqueleto, Crônica Fantástica de Olinda, que é de 1871. Essa sim obra que ensaia o modo fantástico no período oitocentista pernambucano. Trata-se de uma história de amor entre dois jovens, Felipe e Livinha, contada por um narrador a um amigo, enquanto ambos fazem a travessia a pé pelo então istmo da Cruz do Patrão. Cenário fantasmagórico tido como um dos mais assombrados do Recife. Um monumento encimado por uma cruz que serviu de marco náutico para as embarcações portuguesas e muito provavelmente também as embarcações holandesas no período de Maurício de Nassau, o período holandês em Pernambuco. Segundo as lendas, o areal em torno da Cruz do Patrão foi usado como cemitério de escravos. Em noites de lua cheia, formava-se e dançava-se o sabá ao seu redor em cerimônias diabólicas. Felipe, esse personagem do esqueleto, da obra Esqueleto, natural do Ceará, precisa vir a Olinda para frequentar a universidade, para o desconsolo da sentimental Livinha. Uma vez em Pernambuco, o Felipe passa a levar uma vida de boêmio e esquece os votos que havia feito para a jovem, que morre de desgosto e aparecerá novamente ao amado no final da narrativa na forma de um terrível espectro, que é o esqueleto já anunciado pelo título da obra.
numa viagem de barco, novamente nas proximidades da Cruz do Patrão. Na realidade, Carneiro Vilela, em sua história, utiliza-se do grotesco e do horrível como punição próxima do decoro para a infidelidade amorosa, para e passo a tentativa de criação de uma obra de cunho fantástico na então província pernambucana. Mesmo assim, o livro possui momentos impactantes que novamente nos remetem ao antigo romance gótico. Logo no início da narrativa, acusa-se o tradicional temor em se contar histórias de horror em cenários de per si assombrados, procedimento chistoso e metalinguístico, bastante utilizado pelos grandes autores do fantástico. E no ápice da diegese, relata-se o encontro de Felipe com o espectro na cruz do patrão, com o típico retardamento do clímax, gerador de suspense, tão utilizada pelo antigo romance gótico e também pelo atual cinema de horror. Vou passar mais à frente, por questão de tempo, as duas próximas. Volta um pouquinho, por favor. É possível comparar várias das passagens de O Esqueleto, de Carneiro Vilela, com momentos chaves do Castelo de Otranto, de Horace Walpole. Mas observa-se que, mesmo na presença de elementos de horror gótico em Carneiro Vilela, estes elementos se encontram diluídos pelo sentimentalismo romântico, de maneira semelhante ao que ocorria nas produções ultrarromânticas em geral, a exemplo de Os Ciúmes do Bardo, de Feliciano de Castilho, e principalmente do poema Noivada do Sepulcro, de Soares de Passos, que eram muito lidos no Brasil oitocentista. Nós sabemos que o gótico português, da mesma forma, por influência do gótico português no Brasil, esses elementos ligados ao obscuro, ao horror, sempre estavam entremesclados de sentimentalismo romântico. Carneiro Vilela sintetiza um gótico tardio, finissecular, na experiência literária pernambucana, apesar do subtítulo fantástico que O Esqueleto evoca, O Esqueleto, Crônica Fantástica de Olinda. O fantástico é evocado, mas na verdade você observa, por influência do ultrarromantismo português, a escritura de uma obra que emula Freire das assombrações do Recife Velho. Noutra crônica intitulada A Oração de São Silvestre, Recordações do Colégio, publicada em 1905, o Carneiro Vilela rememora os tempos que estudava no Colégio Benfica, situado na Praça Choraminino, e a maneira aterrorizante com que o então jovem Antônio Gonçalves, que futuramente será o Dom Vital, o bispo de Olinda, falou em um dia a respeito da oração de São Silvestre. Essa é uma crônica interessantíssima, coletada por uma pesquisadora lá de Recife, que encontrou crônicas dispersas de Vilela na Fundação Joaquim Nabuco do Recife. Né? E essa crônica específica fala sobre a oração de São Silvestre, que era uma oração mágica que você tinha que fazer num lugar afastado da cidade, tinha que ficar deitado dentro de um caixão, que deveria ter sido já carregado algum defunto, né? E você ficava lá, e um primo do Dom Vital, do futuro bispo de Olinda, ele conta, o Dom Vital, ainda jovem, vai contar, já velho, conta essa história da juventude, de que um primo dele, tomado de amores por uma garota, né, ele paga para uma amiga de uma menina pegar cachos do cabelo dela, ele se deita no caixão à noite, na cidade de Itambé, uma cidade que fica na fronteira entre Paraíba e Pernambuco, assim, na fronteira da Paraíba e de Pernambuco, e ele se deita nesse caixão, ele não sabe latim, mas ele decora a oração completa. Ele fecha os olhos e fica lá, reza a oração toda, mas ele não pode abrir os olhos. Esse é o combinado. E pouco tempo depois, realmente, ele ouve um baque forte, né? E descobre que, quando acorda, ele vê que não é a moça que ele tinha pedido para a oração de São Silvestre trazer. Na verdade, é uma bananeira que cai assim, assustadoramente. Aí ele descobre que o cabelo que ele tinha em mãos de uma moça ruiva, na verdade, era a lanugem, mais ou menos da mesma cor do cabelo ruivo, de uma bananeira. A amiga, obviamente, não atrai, não é? Ela foi paga, pega o cabelo da bananeira e ele vai lá, passa pela oração e a bananeira vem ao invés da moça. Apesar de Vilela iniciar a crônica e já afirmar em sua primeira linha que a mesma não seria um estudo de costumes
do meu tempo de menino, que já tão longe vai, e muito menos um conto fantástico com pretensão a distrair espíritos vadios ou cansados. Isso é o início, ele fala isso no início dessa crônica, né? A história tem todos os elementos de um efetivo conto fantástico. Essa crônica está aqui na íntegra, é um texto longo, né? A crônica está completa aqui no livro que o Flávio organizou. Há todos os elementos de um conto fantástico. Bananeira ou moça ruiva, o fato é que algo foi trazido à casa deserta de maneira mágica, se atentarmos para uma leitura maravilhosa. Por outro lado, ninguém garante que Ludovico não tenha sido vítima de um embuste, já que não abriu os olhos em nenhum momento do ritual, nem no auge da fantasmagoria. E é realmente interessante a maneira como essa fantasmagoria é construída dentro do gênero crônica, e desde o início você afirmando que não é um conto fantástico. Essa remissão, essa falta de autoafirmação em relação ao fantástico é interessantíssima e marca muito essa passagem, esse momento finissecular, a passagem, o romantismo agônico, a experiência de um romantismo agônico e o início da estética realista ligada ao positivismo. Teria sido tudo realmente uma prestidigitação até o surgimento e queda da bananeira. A leitura fantástica poderia subsistir mesmo com o final que tende ao maravilhoso, na aparente aceitação da transposição da bananeira, que se dá entre os personagens da crônica, a qual a crônica busca, desde suas primeiras linhas, se impor como realista. Isso é interessante, esse território ambíguo da crônica sendo permissiva à experiência do fantástico, já que a escritura autonomeada de literatura fantástica, de conto fantástica, Se no esqueleto Crônica Fantástica de Olinda, em que o sobrenatural se constrói de maneira conservadora, moralista, diluído numa ambiência sentimentalista, se vende a ficção sob o nome de Crônica Fantástica de Olinda, nessa crônica, a Oração de São Silvestre, temos novamente a crônica, só que desta vez não se abre mais espaço para a ficção, apesar de observarmos continuamente. O fato é que o gênero crônica se faz permissiva a importação do fantástico, quase que respalda-o, por ter um fundamento no real. Evita-se assim a necessidade da ficção fantástica autonomeada, excrescente no geral, a seriedade patriótica, declamatória e tribunícia do romantismo brasileiro, bem como ao positivismo, cientificismo do realismo dos nossos avós. A verdade é que esse processo de ficcionalização do real, a partir de histórias que imbricam narrativas lendárias e folclóricas, a ficção propriamente dita aos fatos jornalísticos, que no século XIX nós sabemos que as modalizações do jornalismo oitocentista são muito literárias também, comporá toda uma tradição de escrita imaginativa tipicamente pernambucana a partir das obras de Carneiro Vilela. Outro importante autor recifense, Gilberto Freire, em livros como Casa Grande Senzala e principalmente Assombrações do Recife Velho, de 1955, aprofundará ainda mais essa tendência ao hibridismo, ora se nos apresentando como antropólogo, sociólogo, ora como escritor de ficção sobrenatural, uma mesma obra. Em Casa Grande Senzala, a perspectiva antropológica e histórica se baseia no registro e narração de casos sobrenaturais que são apresentados como fatos, anulando-se o hiato entre o imaginário e o universo empírico. Encontram-se aí, em Casa Grande Senzala, aquele gosto da palavra já aludida por Fernando Henrique Cardoso, que atrai a escrita gilbertiana os estudiosos da literatura. Contudo, o espaço da ficção também está assegurado. Freire se refere não só a um folclore do sobrenatural, mas também literatura. Ele fala que ele não visa fazer um estudo sobre sociologia do sobrenatural, muito menos antropologia da morte. Ele fala sempre nessa perspectiva híbrida, da literatura, do registro folclórico e também da crônica. Lembrando da origem jornalística de Assombrações do Recife Velho. Tem a origem esse livro a partir de uma pesquisa do repórter Oscar Lopes,
no momento em que detectou-se, Gilberto Freire detecta, ainda quando ele é diretor de um jornal pernambucano, a grande quantidade de casos de assombração na primeira metade do século XX, em que a polícia era chamada para resolver. Né? Muito antes de toda aquela efervescência parapsicológica dos anos 70, 80, que também tinha muito isso nos jornais, mas isso aí eu estou falando em primeira metade do século XX, década de 40, 50. Assim, uma vez autorizado pela ciência, da mesma forma como anteriormente pelo gênero crônica, o insólito aparece, né? Especialmente na segunda parte do livro, quando fantasmas e visagens específicos, no caso de Assombrações do Recife Velho, são construídos através de veia algo-fabulatória em narrativas curtas, proto-literárias, ora causos, né? Ora registros folclóricos, ora histórias de horror. Assombrações do Recife Velho serve de apanágio nostálgico ao antigo Recife, redivivo ainda hoje em suas fantasmagorias e também nostalgia. Essa obra fez mais pelo imaginário de horror ligado à cidade do que qualquer outro livro de ficção anterior, revelando, mesmo que indiretamente, que motivos empíricos não faltariam para quem se aventurasse na criação de tais enredos. E muita gente leu Assombrações do Recife Velho. Muitas pessoas que não eram necessariamente leitores do fantástico, né? Da mesma forma que muitos jovens escritores que continuaram essa tradição de escritura híbrida típica da literatura imaginativa pernambucana. A exemplo de Jaime Gris, né? Que essa é uma ilustração do Manuel Bandeira, que não é o poeta, é o homônimo que fez as ilustrações para Assombrações do Recife Velho. Esse é o Boca de Ouro. Assombrações ajudou a fomentar um território propício ao fantástico e ao horror literários em Pernambuco. Prova disso são os livros de um outro autor ilustre, nascido na cidade de Palmares, Jaime Gris. Uma espécie de Lovecraft dos engenhos e canaviais pernambucanos. Autor de obras importantes como O Lobisomem da Porteira Velha, que é de 56, e O Cara de Fogo, que é de 69, que apresentam contos fantásticos e contos de horror totalmente aclimatados aos costumes e cenários da Zona da Mata pernambucana, muito inspirados pela trilha aberta por Gilberto Freire. Não à toa, Gris também era folclorista e seus contos seguem os mesmos passos de Assombrações do Recife Velho. O sentido do registro da oralidade folclórica, meticulosas descrições da realidade dos engenhos, no caso, as usinas decadentes, né? Com a diferença de que o autor palmarense incrementa suas histórias com todos os procedimentos literários necessários a uma verdadeira carpintaria ficcional. Nele, a literatura efetivamente modaliza o registro antropológico e não o contrário, como ainda ocorria em Freire. É interessante que Freire escreve um prefácio para O Lobisomem da Porteira Velha, em que anuncia justamente isso, né? Essa questão de que o registro antropológico também literário que ele próprio construiu em Assombrações do Recife Velho acabou por ser subsumido pela obra de Jaime Gris, em que ele detecta essa expansão da literariedade para o bem do fantástico, que é compreendido nesse momento específico como resgate da tradição, né? E Roberto Beltrão, que está aqui presente, ele ressalta no prefácio, no estudo que ele faz, justamente que o Gilberto Freire ele vai fazer a defesa de um fantástico pernambucano. Nesse prefácio da obra de Jaime Gris, ele vai falar o seguinte, ao próximo. Já existe sobre os engenhos do Nordeste a obra monumental, a do escritor paraibano de formação recifense José Lins do Rego. Mas a esse monumento da literatura regional falta a presença do sobrenatural em suas formas ou expressões mais caracteristicamente regionais. Falta-lhe a constância ou a recorrência de lobisomens, almas penadas e caiporas de engenho. Como uma catedral sem quimeras, alevantada pelo grande escritor paraibano, talvez afastado do quimérico ou do fantástico, pela sua preocupação de realismo absoluto. Beltrão, ele ressalta essa passagem aí como uma das mais importantes críticas ao regionalismo realista da primeira metade do século XX, feita pelo Gilberto Freire no prefácio de O Lobisomem da Porteira Velha, esse livro de Jaime Gris.
Há uma interessante continuidade, a obra gilbertiana dá apoio sustentáculo a toda uma geração de autores que muitas vezes, com a desculpa do registro de costumes ou do universo material da vida dos antigos engenhos, acabam dando lume a obras-primas de literatura fantástica pernambucana. Por sinal, trabalhando pioneiramente, imagens e enredos algo arquetípicos que hoje fazem sucesso entre o público frequentador dos cinemas, como são exemplos alguns dos contos de O Lobisomem da Porteira Velha, como As Bexigas do Engenho Bagaceira, em que narra-se a impressionante história de um grande proprietário de terras que enlouquece em seu engenho abandonado, mas que continua funcionando o engenho graças às mãos invisíveis de fantasmas. E nós nos lembramos automaticamente da versão cinematográfica de O Iluminado, né? Aquela coisa do hotel funcionando fantasmagoricamente. É interessante como tem ligações com esses arquétipos que o cinema de horror posteriormente vai explorar. Em João Perdido, relata-se as desventuras e angústias de um caçador em meio à mata assombrada, não é? Argumento a ser ulteriormente trabalhado pelo filme A Bruxa de Blair. E O Castigo narra a história de um poço de engenho que se torna mal assombrado após a morte de uma criança nele arremessada, que é basicamente o mesmo tema de O Chamado. Já assistiu O Chamado? Há uma interessante continuidade dessa mesma tradição híbrida entre o folclore, o registro jornalístico e a ficção insólita que permanece até os dias de hoje na literatura pernambucana. Muito de Jaime Gris e Gilberto Freire permanece na obra autoral de um escritor recifense contemporâneo como Roberto Beltrão, né? Já no prefácio de sua primeira obra, em que na realidade aparece como organizador, Histórias Medonhas do Recife Assombrado, anuncia-se a ponte entre a influência de assombrações do Recife Velho de Gilberto Freire e a internet. Aí pelos últimos anos do século XX, não, antes. Sem problema. Isso aqui é o prefácio do livro de Roberto Beltrão. Ele vai dizer o seguinte: pelos últimos anos do século XX, um pequeno grupo de jovens descobriu o livro Assombrações do Recife Velho de Gilberto Freire e se tomou de paixão pelo assunto. A luta profissional ocupou a vida deles e o projeto foi desativado. O projeto, mas não entusiasmo. Em vez de jornar um livro, criaram um site na internet, que surge em 2000 como o recifiassombrado.com.br. A novidade teve acolhida entre os internautas que espontaneamente começaram a colaborar com depoimentos ou mesmo matérias de ficção sobre o assunto, né? Roberto Beltrão, nesse e outros livros, ele vai compor novamente a típica escrita híbrida entre relato histórico, pesquisa folclórica, agora explorando mitos urbanos, novos mitos urbanos, ainda inexistentes na época de Freire, ou recontextualizando fantasmas antigos como o Papa Figo, agora imersos numa realidade urbana e registro jornalístico. Mas será na obra Na Escuridão das Brenhas que Roberto Beltrão irá investir na ficção fantástica propriamente dita, ampliando as potencialidades da sua escrita literária. Observa-se nela, nesse livro Na Escuridão das Brenhas, a passagem do registro folclórico híbrido à literatura efetivamente autoral. Ou, nas palavras de Joles, a passagem das formas simples às formas literárias. Neste livro encontramos os melhores contos já produzidos por Beltrão até então, a exemplo de A Curva das Cruzes, que explora o imaginário mítico ligado à Serra das Russas, lugar ainda hoje ocorrem trágicos acidentes, mal-vida, em que o modo fantástico se faz presente na descrição do encontro de uma criança com um nego d'água, um monstro marinho temido por alguns barqueiros do Rio São Francisco, a lata estampada, uma pérola do fantástico pernambucano a explorar as relações de um ancião com uma criança morta, açude, entre outros. À guisa de conclusão, poderíamos afirmar que o plano híbrido traçado inicialmente por Carneiro Vilela, Gilberto Freire e Jaime Gris continua mais vivo do que nunca em Pernambuco, mostrando que o fantástico naquelas paragens pode ser compreendido não apenas de uma perspectiva imanentista e imaginativa, mas como experiência de resgate de uma tradição que se recria, tendo o sobrenatural como um de seus pilares, tanto na literatura como no cinema, no teatro e na música. Aí tem o filme O Som ao Redor, né, do Kleber Mendonça, que é um filme que teve um grande destaque recentemente, em que essa dimensão híbrida presente tanto nas crônicas de Carneiro Vilela, nos estudos antropológicos literários de Gilberto Freire
E na literatura contemporânea de Roberto Beltrão e outros autores que estão em plena criação ficcional e autoral, você detecta que é uma obra que vai também dialogar com todo esse arcabouço ligado a Sobrados e Bucanos de Gilberto Freire, que você vai ver os novos senhores, o novo patriarcalismo reconfigurado nos tubarões do mercado imobiliário, não é? Isso é experienciado por esse filme, em que uma dimensão antropológica se mostra de maneira bem profunda, mas também certas mensagens subliminares, estranhamento ontológico, que é bem típico do modo fantástico também no cinema. O Som ao Redor é mais um desses exemplos de hibridismo da nossa época, que retoma toda essa tradição iniciada ainda no século XIX com as crônicas de Carneiro Vilela e também com suas obras gótico-sentimentalistas. Para fechar, com algumas questões, eu vou dizer o seguinte: se do nosso ponto de vista, do ponto de vista literário, um antropólogo, um sociólogo, um historiador, utiliza-se da fabulação criativa para aprofundar seus estudos científicos e para escrever obras de popularização de conteúdos científicos, registros da cultura e do imaginário de uma forma geral, tanto melhor para o texto final, desde que escrito com criatividade e talento. Contudo, para o escritor de ficção autoral, algumas perguntas finais poderão ser constituídas. Será que até os dias atuais, a ficção insólita pernambucana ainda precisa se diluir no folclore, na sociologia, na crônica, no caos, na nostalgia, na construção do ethos, no registro da oralidade, para existir, se autorizar, ser devidamente aquilatada? Até que ponto uma almejada ou idealizada pernambucanidade lhe servirá de esteio para grandes obras imaginativas, ou imporá limites previsíveis? A experiência aguardada do fantástico em Pernambuco deverá ser apenas a de um fantástico pernambucano? Talvez as duas coisas possam dar juntas, com a existência de fecundas e polissêmicas obras artísticas ligadas ao imaginário específico, mas antes de tudo, imaginativo e inaugural, já que o hibridismo não é, como já sabiam os melhores autores românticos, de per si um empecilho à criatividade. Não é? Essa questão da gêneros híbridos, modalidades híbridas, sempre foi muito fecunda ao longo de todo o romantismo imaginativo de base fantástica, né? As modalidades fantásticas do romantismo. Essa sinergia não é necessariamente, ela não impõe um limite para a experiência da literatura imaginativa, mas às vezes a busca por essa pernambucanidade faz com que a literariedade esteja diluída nos usos folclóricos, mas isso aí é um tema vasto, o artigo trabalha melhor, mas mais detidamente, não é? E estamos abertos agora às perguntas para aprofundar mais qualquer dúvida. Tivemos duas palestras belíssimas, né? Palestras ótimas, realmente. E aí a gente se pergunta, eu fiquei me perguntando aqui, há uma literatura regional? Há um fantástico pernambucano? Há um fantástico, vamos dizer, amazônico? Até vamos abrir um pouco mais. Então a gente começa a questionar e começa a sair um pouquinho desse nosso eixo, né? Porque a gente fica tão dentro desse eixo, que a gente vai dizer canônico, que a gente desconhece algumas produções muito boas, como os dois professores pesquisadores trouxeram para nós, né? Eu queria saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma coisa. Por favor. Minha pergunta, a professora Silvia trouxe, sou Alexandre, prazer, e ao que me parece, esse parece ser um tema um tanto quanto recorrente, a questão do desencantamento. Mas não realmente do desencantamento, mas a impossibilidade de realizar o desencante. Aí vou citar duas narrativas, uma de Belém Conta, que é o Canto da Mulher Loira,
e Bela e Triste do Vai Ter Tua Conta, em que sempre parece que acontece algo antes ou durante, seja por medo. No caso da Bela e Triste, havia a condição de que ele não contasse para ninguém o que ia fazer, que era um procedimento parecido, vinha a primeira, a segunda onda, tinha que cortar, né? E é também parece um arquétipo recorrente. E eu queria saber como é que fica essa questão do duplo frente a essa impossibilidade de realização do desencante. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado, professora. Pergunta ótima. Obrigada. Leitora aí das coletâneas, né, organizadas por Vontade. Olha, eu não sei se eu vou te dar a resposta mais plausível, né? Mas como eu tenho pensado sempre a partir da noção da alteridade, se a gente pensar então que essas narrativas do maravilhoso, que elas estão fazendo é encenar, para usar uma expressão que o Freud utiliza, que eu gosto muito, né? Esse estranho inquilino que nos habita. Então, se essas narrativas encenam, né, esse estranho inquilino que nos habita, né, pode ser metafoseado numa cobra grande, né, enfim, eu acho que são configurações que a literatura vai dando, seja de matriz folclórica, ou seja a literatura autoral, né, utilizar essa expressão. Se a gente pensar nessa direção, o desencantamento é impossível, né? Porque nos habita, né? Então, eu acho que, de algum modo, que essas narrativas coletadas pelo Ifinopap, que giram ali em torno, né, do encantamento e da impossibilidade do desencantamento, né, que é o que é bastante recorrente também nas narrativas da Boiúna, né, e eu acho interessante aqui porque foi desencantado, morreu, né, quer dizer, então eu acho que a gente pode pensar essa impossibilidade do desencantamento a partir dessa noção mesmo da alteridade, né, quer dizer, se habita. Se morrer, morre, né? A própria entidade que carrega essa diferença radical, né? Nos constitui, ao fim e ao cabo, é isso, né? Nos constitui. Não sei se foi. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Nessa está falando nos contos dos irmãos Grimm. Não, eu trouxe o Encanto Dobrado, né, que é a narrativa da Cobra Grande, e quando há um desencanto na narrativa, imediatamente o sujeito morre. Quer dizer, e toda a narrativa, né, ela vai girando em cima de uma solicitação da Cobra Grande, me desencanta. E nesta narrativa Encanto Dobrado, o desencanto acontece, mas logo em seguida ele morre. Agora, o que é interessante, que eu acho que ele, como leitor dessas coletâneas, né, ele tem essa informação, grande parte das narrativas em torno da Boiúna, o desencanto não acontece. Há sempre uma solicitação da entidade da Boiúna, né, de desencante. E falta coragem ao soldado ou à mulher, aquele que é pedido socorro, né, falta a coragem para realizar o desencanto. Então, nessas narrativas, né, a Boiúna permanece encantada e subjacente ali as cidades, né, debaixo de Alenquer tem uma, debaixo de Óbidos tem uma, debaixo de Belém tem uma. O que é interessante é que os encantos sempre são redobrados quando isso não acontece. Exatamente.
De modo geral, não. E quando há a redenção não há salvação. A redenção não é a salvação. Não, o que André se referiu, desculpa interromper, é porque é uma história que ele até é uma pesquisa que eu fiz, que foi concluída em 2010, publicada ano passado só, que resultou num livro que eu fiz com uma folclorista lá de Pernambuco chamada Rubia Lócio, né? E nós fizemos uma espécie de levantamento do imaginário do interior de Pernambuco. Então, uma das histórias registradas nesse estudo tem uma cidade no sertão de Pernambuco que chama Triunfo. Ela tem uma característica muito diferente porque ela foge totalmente daquele cenário da seca que está no imaginário das pessoas quando se fala em sertão, né? É uma cidade meio alpina, assim, tem um clima frio, ela é alta e tal. No meio da cidade tem um açude, né? E os moradores contam a seguinte história, que nesse açude existe uma cobra gigante. E qual é a origem dessa cobra? Uma mãe tornou-se mãe solteira, né? Entendeu que estava grávida, engravidou-se, né? Mas não de um ser encantado, mas de um relacionamento muito humano, né? Mas só que ela não queria enfrentar aquela situação. Então, o que ela fez? Ao dar à luz a uma criança, né? Essa criança é arremessada no açude. E essa criança, no açude, se encanta em cobra. Ela se torna uma cobra gigante. E essa mãe carrega esse tormento, né, a vida toda, essa culpa, e num certo momento, anos depois, ela está numa missa, né, e de um padre muito pio, assim, muito religioso, uma religiosidade muito forte, e ele entende que existe ali uma pecadora muito, um pecado muito grave, né, e pede que ela se aponte, que ela se apresente, né? E ela não faz isso. Nesse momento, a cobra sai do açude e vai à igreja. E ela se mostra naquele... Aí tem aquela situação grotesca, né? As pessoas veem aquela cobra gigante dentro da igreja, né? E a cobra identifica a mãe e mama no seio dela. E aí tem duas versões. Uma que a cobra mama e retorna ao açude, e outra que ela mama e se torna a criança que era antes. Roberto. A cobra e a moça. É uma que está em Santarém Conta. Só que é bem reduzidinha, mas fala também numa missa e que surge uma mulher e a mulher vem assim uma cobra, e aí a cobra... Essa história eu encontrei já no imaginário português. Então, em Portugal se conta uma história semelhante. Né? Não sei qual a região não localiza, mas eu sei que em Portugal... Então, essa é uma memória antiga, que aí adaptada àquela região, né? Por conta de ter um açude, né? Então, aquela história foi contada mesmo. Mais alguém? Trabalha com medo, né? Maravilhoso. E a gente escuta as pessoas dizendo, a partir do palco doloroso, do passado doloroso, que o maravilhoso não há no medo. Né? E as pessoas levam isso adiante. E a gente vai ver que você trabalha aí com o maravilhoso. Mas que não é diferente dos outros povos populares maravilhosos. Então a gente vê, por exemplo, no imaginário, os contos populares, hoje a gente comentava no simpósio, né, o horror, o medo que está
base das tramas do Maravilhoso. A própria Chapeuzinho Vermelho, a versão dos camponeses franceses, é horrenda, né? Ele estava comentando. A Chapeuzinho, ela come, a Chapeuzinho, ela come e bebe a mão. Então, antes de fazer o striptease, ele vai cama com o outro. Mas ela come a carne e bebe o sangue da mão. Então é interessante esse trabalho tanto seu como o André, né, para a gente ver essa riqueza do mundo, das literaturas de medo, né, de humor, que se o fantástico é colocado à margem como coisa apenas escapismo, né? Quem trabalha com a literatura de humor sofre mais ainda porque fica mais marginalizado. Quando é a base de toda uma cultura, não é só a nossa. Né? A gente vai lá na cultura grega, a gente vê que as histórias. O que eu acho legal é porque essas narrativas obrigam a gente a pensar, repensar determinadas categorias. Essa questão de várias funções, histórias, atividades diferentes, a gente tem a questão do copy-paste, narrador, esse narrador viajante, narrador camponês, e esse retroalimento. O narrador viajante, ele insere a sua, o Paulo vai chamar de movência, sabe, essa mobilidade entre as culturas, e o lógico vai dizer que cada cultura vai se apropriar do que é mais interessante naquele momento, naquela situação. E aí esse narrador viajante, ele alimenta as culturas camponesas, as culturas locais, e ele se alimenta do que escuta onde está, naquele momento da viagem. E é essa questão, é isso que ocorre quando vemos coisas em Portugal, em Recife, em Belém, e por aí vai. Essa questão da convivência, da mobilidade, da narrativa oral, da apropriação por cada cultura de acordo com o que é mais vantajoso, vamos dizer assim. São histórias que pipocam, não necessariamente
eu acho que sim. Fala assim, esse é fantástico. Quer falar no microfone? Não, essa questão desse imaginário assombrado, Recife, tal, desse coisa em torno da morte, isso partindo da própria perspectiva de Gilberto Freire, né? Porque isso está presente em toda a obra dele, assim, não só porque ele tem essa obra Assombração do Recife Velho, mas outras obras, pelo menos mais duas, ele faz uma menção muito clara, essa coisa da ligação que a sociedade canavieira tinha com a morte. Então, Gilberto dizia o seguinte: na hierarquia das famílias tradicionais, né, ligada à produção canavieira, né, que é dominante em Pernambuco até os dias atuais, né, agora que encontramos uma decadência que parece que não vai ter retorno. Ele diz o seguinte, que existia a hierarquia, é o seguinte: primeiro os santos, dentro das casas, né, eles eram cultuados, os santos, depois os mortos e depois vinham as pessoas, né, o patriarca e o resto da família. Então, a proximidade que as famílias, dentro desse sistema patriarcal da produção de cana-de-açúcar, tinha com os mortos era imensa. Os mortos estão sempre presentes ali, né? Tanto é que dentro, eles tinham seus próprios cemitérios, né? Há exemplo que se fazia, por exemplo, em Minas, né, com as sociedades religiosas e tal, que permitia as pessoas serem enterradas dentro das igrejas. No Recife, em Pernambuco, isso era normal. As capelas, os familiares ficavam enterrados ali, dentro das capelas dos engenhos. Então, essa proximidade era constante, né? Então, ele estava fisicamente lá, o corpo mesmo, né? Quanto em sonhos, né? Em visagens, as pessoas viam isso constantemente. Fulano voltou para me dizer alguma coisa, para me avisar. Isso o Gilberto registra em várias partes da obra dele, né? E essa coisa se transformou, foi entrando no próprio imaginário do pensamento pernambucano, né? Então, Gilberto ele é muito positivo nisso, assim. Ele é uma cidade, Recife é a cidade assombrada, né? Ele diz isso assim, ó. Ele diz assim, numa citação do Assombração do Recife Velho, ele diz isso. Esse Recife está tão cheio desses causos de assombração, né? E dessas casas assombradas, quanto uma cidade britânica perdida nos trópicos. Ele tem essa visão, uma cidade tenebrosa, né? Por causa disso. Então, por exemplo, é muito comum na história, no imaginário pernambucano até hoje, a coisa da botija, que seria o quê? Uma espécie de tesouro, ou a riqueza guardada secretamente em algum ponto da casa, né? Que a pessoa que fez que escondeu aquele tesouro, quando morre, fica ligado diretamente àquela situação que não se desprende do plano físico. E as pessoas veem esse morto, ele volta, ou ele mesmo em forma de espectro, ou em sonho, para instruir aquela pessoa, um escolhido, a desenterrar aquele tesouro para que aquela alma se liberte. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito pernambucana, né? Falar em botija, então assim, se diz assim, fulano enriqueceu, encontrou uma botija. Isso até hoje está no imaginário, né? Do século XXI e se fala isso, né? Então é daí que vem essa relação do Recife com o assombrado, né? É o que Gilberto Freire tenta registrar nesse pensamento dele. Roberto, nesse tema da alma penada, que eles passam, é tema de vários filmes. Essa é a dimensão antropológica, né? Essa é a dimensão que o Gilberto Freire explora, e outros autores depois dele irão trazer para a literariedade, para a ficcionalidade, né? Foi basicamente o que eu apresentei aqui, rápido, né? Por questões de tempo, mas o interessante nessa discussão é justamente se você tem no universo empírico tantos elementos metaempíricos, ou seja, toda esse folclore riquíssimo de tantas assombrações, a ponto de fazer com que Gilberto Freire diga que o Recife é uma colônia gótica perdida nos trópicos, essa coisa interessantíssima. Sempre você teve uma
uma refratividade, as pessoas foram muito refratárias, né, na construção da literatura fantástica, da literatura de horror. Então, foi isso que eu tentei apresentar. A desculpa que se teve para veicular esse imaginário do ponto de vista ficcional, mas uma ficção que sempre foi muito ciosa de dizer isso aqui não é literatura fantástica, não é? Foi a crônica, né, com o Carneiro Vilela, não é? O registro antropológico de Gilberto Freire, né? E posteriormente, ainda hoje, autores que estão ainda revivendo esse hibridismo, né? Como é o caso de Fátima Quintas, que é a atual presidente da Academia Pernambucana de Letras, que é uma gilbertiana, uma profunda conhecedora da obra de Gilberto Freire, e que também escreveu agora um livro chamado Visagens e Outras Coisas do Além, que retoma esse mesmo imaginário híbrido, metade registro folclórico, metade fabulação ficcional e metade literatura insólita, contos de horror, né? E linguagem jornalística também. Essa coisa híbrida é que até hoje permanece, apesar da influência de Jaime Gris, que foi um autor que realmente disse, não, agora eu vou fazer literatura, não quero mais falar em registro sociológico, registro etnográfico, antropológico. Contudo, como o próprio Beltrão fala em artigos sobre Jaime Gris, não à toa ele também segue essa linha mais literária do que efetivamente antropológica. Foi um caso que se perdeu, porque os livros dele não tiveram grande alcance, né? Foram publicados por editoras pequenas e tudo mais. Ele poderia ter constituído uma grande tradição de literatura insólita, literatura de horror, com base nesses elementos de pernambucanidade, ligados aos engenhos, né? O universo dos canaviais, naquele momento ali você já está falando de usinas, né? Não são mais nem engenhos, são o universo decadente das usinas. Mas isso não frutificou. Por outro lado, começa um novo boom, agora, no século XXI, né, com autores que estão retomando Gilberto Freire, Jaime Gris, outros autores, e criando, a partir disso, uma ficção insólita, autoral, efetiva, assim, dando grandes contribuições, e o Beltrão é um deles, desses autores que estão escrevendo literatura, né, mesmo tendo como base esse universo da oralidade, esse universo do folclore. Né. Ele, porque eu sou... No artigo que eu escrevo, eu cito vários outros. Ficção gore, né? Histórias de vampiros pop, né? Tem toda uma geração que está fazendo essa coisa de crepúsculo, enfim, é uma literatura pop, né? O vampiresco, né? O gótico, meio maravilhoso de hoje em dia. Uma série de outras modalidades, ficção científica, há vários autores interessantes que eu cito no artigo. O professor quer fazer uma pergunta? Essa filosofia, né? Você poderia dizer sobre também o que o Melchior fala sobre Gilberto Freire, que ele foi um leitor de toda a literatura decadentista, né, do final do século XIX, que na própria obra dele, Casa Branca e Senzala, a gente percebe esse eixo, esse lastro, essa atmosfera, né, do culto, né, à ruína, do culto à decadência, com todo esse aparato, esse desbordesco. Eu não conheço o texto de Melchior específico, mas a questão do decadentismo, o próprio decadentismo você já tem uma refração daquilo que houve no movimento romântico, né? Essa questão do culto à ruína, inclusive, é anterior ao romantismo. O Vernet já falava sobre a questão do culto às ruínas do século XVIII. Isso é uma coisa que é anterior ao decadentismo. O decadentismo é como se fosse o olhar do Gandhi de uma coisa que já existia anteriormente, dentro do próprio espectro do romantismo, daquele romantismo mais outsider. Né? Isso é uma constante lá. Eu acredito, eu não conheço o texto do Melchior sobre a influência do decadentismo em Gilberto Freire, mas pela leitura de Casa Grande e Senzala, principalmente as Sobrações de Recife Velho, você observa que ele é um grande leitor de autores românticos. Não sei até que ponto, até porque, como eu falei na minha leitura, o movimento simbolista decadentista é muito vago, ainda hoje em Pernambuco. O professor Fábio Andrade, ele fez uma pesquisa de 10 anos, retomando a poesia e também a prosa simbolista decadentista em Pernambuco. Isso são textos assim, muito raros, que é uma coisa que veio a lume agora, bem recentemente. Né? Então eu não sei, talvez os simbolistas franceses, o texto de Melchior fala em franceses, porque o próprio simbolismo pernambucano não se espraiou tanto, porque eram revistas efêmeras. Apesar do Andrade Muricy falar que há movimentos importantes
importantes em toda a região Nordeste, ligados ao decadentismo, ao simbolismo. Mas aí você pensa no final do século XIX, né, aí as obras de Freire já estão anos 40, anos 50, já é uma coisa posterior, né? É uma coisa para se analisar. Mais? Não? Então eu vou dar por encerrada essa mesa. Agradeço a participação de todos, Silvia, André e de todos que estão presentes. Boa noite. Agradecer aos colegas, todos que ficaram até agora. Amanhã, de 8 às 10, são as comunicações livres. Depois temos uma mesa de manhã, intervalo para o almoço, 2 grupos de sessão de simpósios à tarde e a mesa à noite com os escritores. Espero vocês aqui amanhã. Né? Ou seja, amanhã temos muita coisa para fazer. Ficamos todos com Deus. Érica, já podia ter desligado.